Eu vou começar porque depois eu subo, você vê, eu vejo e a gente tem registro do processo. Pode ficar à vontade. Pode continuar com seu desabafo. Então, né, eu já sabia que o início seria, né, não seria fácil, mas eu tenho total consciência de que preciso, de que vai me ajudar e etc. E assim, para você tentar entender o meu jeito, né, porque cada um é cada um, né? Mas assim, o que eu comecei assim a ter clareza nesses últimos dias, porque os dias passados estavam sendo muito sofridos. Eu comecei a ter clareza que eu fico ansiosa, eu fico insegura quando eu sei que tem para fazer e eu não faço. E isso chega a ser irresponsabilidade, né? Porque ignorância é quando você não sabe que tem aquilo para fazer, você não sabe fazer. Então você é ignorante, você, né? Não tem domínio sobre o assunto, você nem tem entendimento da importância e da relevância daquilo. Agora, no meu caso, eu estou sendo irresponsável comigo mesma. Porque eu sei a importância que tem, eu sei a relevância que tem, e eu tô procrastinando, tô protelando. Então eu falei assim, gente, se Deus pôs essa sementinha no meu coração, é porque isso precisa florescer. Então eu preciso ter uma terra boa para que essa semente floresça. E aí eu comecei a me autoanalisar. Então, assim, eu fico super bem quando eu acordo cedo, me arrumo, faço a minha oração, vou trabalhar com as coisas assim encaminhadas. Sabe, por exemplo, eu fiquei o feriado inteiro preocupada que eu tinha que mandar um recado para o grupo dos pais. Eu sabia que eu tinha que mandar, mas eu não mandava. Sabe? Eu ficava naquela turbulência e eu esquecia. Aí depois eu lembrava, me dava aquela angústia de novo, sabe? Nossa, eu não mandei, eu tinha que ter mandado. Então eu fiquei sofrendo com isso durante o feriado. Aí quando eu cheguei aqui na segunda-feira, dormi, estava cansada, dormi, acordei, dormi pensando nisso e acordei 4 horas da manhã pensando nisso, não consegui dormir mais. Aí falei assim, quer saber? Eu vou pegar e vou fazer isso agora. Aí eu fui, mandei. Aí tudo que estava de pendente que eu tinha que ter resolvido antes do feriado, eu peguei e fiz. Mas me deu uma sensação de paz tão grande, sabe? Então é isso que eu preciso, assim, sabe? Eu não gosto de ver pendência. Eu preciso, tô aqui já com a caneta na mão. Eu preciso de checklist, sabe? Eu preciso de anotação, eu preciso de rever. Por exemplo, eu tenho a minha metodologia, eu fico revendo as minhas aulas. Eu faço minhas próprias aulas. E aí eu vou ajustando e alterando. Então eu tenho o tempo todo, eu tenho certeza de que aquilo ali tá bom. Porque precisa fazer sentido para mim, sabe? Tanto que assim, eu sou uma pessoa difícil de conseguir fazer aula com outras pessoas, assim, no sentido assim, porque eu sou crítica, eu falo assim, olha, isso aqui não tá fazendo sentido, sabe? Por exemplo, eu falo assim, nossa, isso aqui minha aula é melhor, porque tá um monte de coisa disso e tá faltando coisa daquilo. Então, eu sou extremamente crítica comigo mesma, assim. Uhum. Então, assim, minha régua é muito mais pesada comigo do que com os outros. Sim. Só que não dá para querer resultados diferentes fazendo o que todo mundo faz. Então, assim, então isso tá nítido aqui na minha cabeça. Só que o que eu mais preciso, assim, aí eu coloquei alguns pontos das coisas que eu mais estou precisando. Eu falei assim, eu sinto, assim, sabe? Pulsa dentro de mim, eu preciso fazer isso o quanto antes, eu preciso começar a gravar vídeos das aulas, eu preciso fazer a minha plataforma online. Eu preciso, mas eu não sei o como, sabe? Aí eu falei assim, gente, eu vou perguntar a Érica, como que ela grava? Quem que edita para você? Por exemplo, o portfólio. Eu tava, né? Eu não conseguia achar, Érica, nenhum Instagram assim, que fosse uma referência perfeita. Sabe? Eu achei tem Instagrams muito bons, por exemplo, o Petidance, o Bolshoi, mas eles não criam aquela dinâmica. Aí eu tava vendo um Instagram da Manucite, eu ouvi uma palestra da Manucite, foi muito legal. Do tanto que ela começou a falar sobre esses pontos, assim, de que uma coisa que ela falou interessantíssimo, que é aí que me animou. Você não sei se reparou, mas eu até tô postando todos os dias dessa semana. Não sei se tô postando certo, mas eu falei, todos os dias eu vou postar alguma coisa no story. E aí eu já fiquei sentindo, assim, por exemplo, eu costurando um videozinho pequeno, de eu costurando essa patilha de ponta, deu 500 visualizações. Eu falei assim, gente, isso aqui podia estar no feed.
Uhum. Tem um outro vídeo eu explicando como que é o processo, como que costura, nananã, nananã. Então, tipo assim, eu já sei, já tenho uma ideia de qual conteúdo colocar, tá? Uhum. Colocar, sabe? Tem um Instagram, não sei se você consegue dar uma olhada, da Tati Miranda. Eu até pus ela como uma das minhas referências, assim. Uhum. Ela tem como fala? Ela é tipo um coach, assim, sabe? Eu gosto muito da filosofia de vida dela. De acordar cedo, de fazer exercício, de ler, de empreender, de cuidar da família, de gostar das coisas bonitas. Eu já fiz um curso presencial com ela que eu amei. Eu falei assim, nossa, finalmente uma palestrante no estilo que eu gosto. Além de inteligente, saber falar, ela é bonita. Ela se veste bem, assim, sabe? Então, isso me chama e é necessário, assim. E eu vi, uma aluna minha fez um comentário que eu vi que isso faz sentido para outras pessoas também. Teve uma aluna que me mostrou, me mandou um videozinho de uma professora, de uma menina com um cachecol assim, só que ela estava desarrumada, falando algumas coisas do balé, algumas coisas que eu falo, tipo assim, tipo com um chicote na mão. Você tem que puxar a ponta, nananana. Aí ela, aí ela foi e me mandou. Aí eu falei assim, gente, mas tá igualzinho a sua professora de balé, né? E pus uma risadinha, ela falou assim, menos o estilo, menos a aparência. Então, ou seja, a minha aparência conta, o meu estilo conta. Então, assim, eu sei que eu preciso direcionar isso. Mas, assim, o que eu preciso muito mesmo, deixa eu até te pedir licença, porque eu anotei aqui, quer ver? Eu preciso muito disso, sabe? O como gravar, qual plataforma colocar os vídeos, sabe? É, como editar e quem faz esse portfólio. Então, tipo assim, o que eu tô sentindo falta eu me sinto assim sozinha, de tipo assim, tendo que desbravar o mundo sozinha e tendo que e tendo que fazer coisas que não são da minha alçada, sabe? Então, assim, eu preciso de uma pessoa me direcionando nisso, né? Nessa parte das gravações do vídeo, porque é o que eu tô sentindo que eu mais preciso. E a outra coisa é aquilo que eu já tinha te falado no áudio. Eu, eu preciso da gente marcar um dia, assim, certinho, para poder a gente ter esse encontro no presencial, fazer todos os testes, para poder começar, assim, para eu sentir que alavancou, que eu dei um passo, assim, eu preciso enxergar isso, assim, sabe? Não Sim. sei se você... Não, super entendo. Ó, vamos lá. O primeiro que eu queria te dizer é sobre o sabotador. Talvez, por mais que você entenda que você precisa, existe uma diferença entre fazer porque você precisa e, poxa, eu vou fazer e ponto, e deixar que o sabotador te segure. Porque eu vou te dar um exemplo do que acontecia comigo no meu início do meu negócio. Eu tentava vender consultorias e não conseguia vender. Depois que eu me posicionei, escuta isso. Depois que eu me posicionei, eu comecei a receber pessoas que estavam interessadas no meu serviço. Então, elas que passaram a me mandar mensagem, elas que passaram a vir atrás de mim. E aí, sabe o que que eu fazia? Hum. Eu não respondia. Fazia igualzinho você fez no grupo, das mães. Eu simplesmente não conseguia responder diante de Deus. Eu recebia a mensagem, via lá assim: ah, gostei do seu serviço, nananana, gostaria de saber sua proposta, nananana. Eu ia dormir, me dava sono e eu não respondia. Eu ia responder 3, 4 dias depois e eu ficava olhando ele, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e aí? E aí, enfim, eu descobri, na verdade, que eu tinha muitas questões e que uma forma do meu organismo me sabotar e me fazer manter naquele lugar era realmente não vender. Eu já tinha melhorado meu posicionamento, eu já tinha feito absolutamente tudo, eu já tinha vencido essa barreira e a única coisa que faltava para me tirar daquele lugar era a venda. Ou seja, então você não vai vender. Então, você precisa se avaliar, tá? E avaliar. E aí, o que que eu fiz? Depois que eu entendi isso,
eu me comprometi. A pessoa me mandava mensagem, na hora eu respondia. Ah, me mandou tal. Se eu podia responder na hora, né? Às vezes passava 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, não importa, mas no mesmo dia eu preciso responder. Mesmo que me dê sono, mesmo que meu sabotador, enfim. E aí, o que que eu fiz? Eu reprogramei meu cérebro e agora isso não é um problema mais para mim. Mas o que que eu quero te dizer? O processo de tudo isso que você falou, né, de ter coisas mais palpável, mais visível, ele tem. Inclusive, eu posso abrir aqui para você. Mas a gente fez uma reunião, a gente fechou e todos os outros dias eu fiquei aqui te esperando e você não apareceu. Entendo que você tem questões, entendo que você, né, precisa administrar aí, mas o processo está acontecendo e faz parte você se sabotar. Já teve clientes que eu fui fazer, eu comprei com eles mais de 7 mil de uma vez de roupa e ele ficou mais de 2 meses sem conseguir usar uma única roupa porque ele não se achava merecedor. Então, é um trabalho, não é só sobre roupa, não é só sobre imagem. E aí, voltando aqui, eu quero dizer o seguinte: quem edita meus vídeos? Eu. Quem grava meus vídeos? Eu. Isso aqui, aí, né, mais uma coisa, eu só não coloquei o meu curso ainda para rodar, porque eu tô vencendo um obstáculo que inclusive, eu nem tô conseguindo aparecer no Instagram, que eu preciso fazer um vídeo que é uma VSL, que a gente fala, que é um vídeo estratégico, e que enquanto esse vídeo não tiver 99,99 perfeito, não dá para subir com ele, porque ele é o que vai converter a venda. E eu já fiz 2 vezes. Sabe quanto tempo a gente leva para fazer cada um? 4 horas. E aí, o último que eu mandei, eu falei, nossa, ficou bom, ficou bom. E aí, ontem eu descobri que não ficou bom, eu vou ter que refazer. Então, o que eu prometi para você, o que eu me comprometi aqui é que você seja responsável por esse processo. Só que não adianta eu falar para você, Sara, grava e coloca no feed, sendo que esteticamente ainda dá para melhorar. Se você posta da forma que você anda postando, tá ótimo, tem que postar mesmo, porque a gente melhora no processo. Mas você tá aqui comigo porque agora eu vou te orientar nisso. A gente não adianta você sair gravando um monte de vídeo sem uma estética legal, sem você vai gravar o quê? Com que intenção? Qual que é o final disso? Você quer chegar aonde? A gente vai aonde? Como que a gente consegue fazer com que a estética do seu perfil seja harmônica, suficiente, que agregue valor no seu balé? A gente precisa passar por tudo isso. E eu sei que você quer já colocar a mão na massa, quer colocar. Só que sem os conceitos básicos e práticos e aplicáveis, você vai continuar colocando exatamente do jeito que você coloca hoje. E a gente pode fazer, você sabe, né? Você é extremamente crítica e sabe que hoje tá bom por tudo que você consegue fazer, mas que tá muito aquém do tanto que você merece e o tanto que você consegue. Então, dá para fazer melhor, dá para fazer mais, mas se você não melhorar esteticamente o que você visualiza, é, vai continuar fazendo mais do mesmo. Não tem jeito. E aí, sobre o aplicacional, por exemplo, na quinta-feira que eu fiquei o dia inteiro te esperando. Aí no sábado, na sexta-feira, eu desmarquei meus compromissos e fiquei o dia inteiro da sexta-feira aqui. Na verdade, na quinta, né? Que eu fiquei o dia inteiro na quinta-feira te esperando. Quando foi à noite, você me falou que não viria na sexta. Então, assim, eu também me programo para ficar por conta, para poder fazer esse presencial. Tem muito. Aqui, ó, para você ver que não é mentira, eu tô aqui. Deixa eu virar o computador para você ver. Ó, um monte de tecidos, porque eu acabei de sair de uma reunião com os consultorados que estão fazendo o uniforme da empresa.
E aí eu tava explicando sobre tecidos. Tecidos, eu tenho cores, eu tenho tudo isso. É uma experiência. Só que você precisa estar aqui. Se você não tiver, como que a gente vai fazer? Aí tem teste de cores, eu tenho teste de estilo. A gente vai testar um monte de coisa, mas você tem que estar aberta ao processo. Não tem jeito. E aí, se você avaliar, Érica, eu quero. O que que você precisa entender? Todas as vezes que você fizer alguma coisa com a mentalidade que você tem, com o conhecimento que você tem, você vai chegar exatamente onde você está agora. Você precisa aumentar o seu repertório para poder evoluir. Não tem jeito. Não tem jeito. E não é diferente comigo. Na medida, por exemplo, esse vídeo, essa VSL, eu tive que comprar. Você já ouviu falar sobre TP? Hum. Teleprompter, que é como se fosse você coloca o celular e aí é como se fosse uma TV que você vai subindo as letrinhas e você vai falando, em vez de gravar tudo na cabeça, você acha que o criador de conteúdo está falando da cabeça, mas na verdade ele está lendo. Tem 5 anos que eu estou no mercado, eu não sabia disso. Não sabia que eu precisava disso. Eu evoluí agora. Por quê? Porque na medida que eu fui evoluindo, pronto, tive que comprar. Aí fiz o primeiro vídeo, uma bosta. O segundo, péssimo. Aí agora eu vou fazer o terceiro, 3 vezes, gastando mais de 4 horas. Fora o roteiro, que é mais de 4, 5. São 14 páginas que eu tive que sentar e fazer. Tem mais de um mês que eu tô por conta disso. Ou seja, a Érica que começou lá no início, as necessidades dela eram completamente diferentes da de hoje. Só que eu só vou evoluindo na medida que eu vou aspirando mais e que eu vou acessando mais. Não é só ligar a câmera e fazer. Mas quem faz sou eu. Mas na medida do que eu vou entendendo a necessidade do negócio, eu vou fazendo. E se você não melhorar o seu repertório, e aí eu vou te fazer uma pergunta assim. Eu até vi que você colocou lá que você, né, hoje você já está muito bem, hoje você já se veste muito bem, hoje você já se comunica muito bem, mas você acredita verdadeiramente que se você crescer exponencialmente, você já está boa o suficiente para poder atender um público de outra escala, de outro padrão, vender curso, é, expandir mesmo. Não. Eu sei que muitas pessoas já gostam do meu estilo, da minha essência. Eu gosto disso, mas eu sei que tem muito ainda para melhorar, sabe? Tanto que, assim, eu sei que a minha mentalidade às vezes me boicota, assim. Os sabotadores, eu sei que vem nesse sentido de querer falar, não, tá bom assim. Mas eu sei que não está. Eu sei que não está. Você falou de uniforme, é uma coisa que eu sei que eu tô precisando fazer um uniforme diferente para a equipe, diferente para as alunas. Eu já falei disso com elas, elas já estão esperando. Mas eu não consigo fazer acontecer. Por exemplo, uma outra dificuldade, assim, por exemplo, você estava falando do portfólio, né, que tem que sentar e escrever. Eu não sabia que chamava ITP, mas eu sabia que tem esse vídeo, essas letrinhas que vão subindo para a pessoa ler, porque eu já vi, inclusive, a Tatiana Miranda fazendo isso, num dos making-offs que ela mostrou. Eu não sabia que tinha esse nome. E, por exemplo, a Tatiana Miranda, você vai adorar seguir. Ela é muito assim o nosso perfil. Ela senta e desenha e escreve os projetos dela, assim, e cria, sabe? Eu não consigo fazer isso. Uhum. Eu sei, assim, eu tenho nítido para mim que o meu ponto fraco tá assim no planejamento. Eu vou muito pelo empreendedorismo nato, sabe? Pelo que eu tô sentindo, Feeling. feeling, exatamente. Mas eu não quero isso. É É. por isso que eu busco tutoria com você. Eu quero ser estratégica, né? Por exemplo, ontem o Caio Carneiro estava falando, a Manu City falou que uma das coisas, um dos sabotadores dela foi ela só se sentia merecedora quando ela estava exausta de tanto trabalhar. Eu sou esse perfil.
Eu só me sinto merecedora se eu trabalhei de manhã, de tarde, de noite. Sim, sabe? Eu tive 6 horas de sono, o restante foi trabalhando, sabe? Por exemplo, no dia de espetáculo, é um dia que, assim, eu danço nos meus espetáculos. Então, é um dia que eu tinha que estar descansada, bem dormida, bem alimentada. Eu levanto 4 horas da manhã e fico trabalhando até a hora de terminar o espetáculo. Eu sou a primeira a chegar e sou a última a sair. Aí, na hora de eu dançar, eu tô exausta. Eu nunca consigo entregar a minha melhor versão. Então, assim, uma das coisas que eu quero é isso, assim, sabe? Eu quero ganhar muito fazendo pouco, É aquela sabe? crença de que para enriquecer, o dinheiro precisa ser suado, né? Você precisa Exato. muito. Porque E o- se vem fácil, vai fácil e não é legítimo. É, Exato. Você não merecesse, né? com tudo Aí eu forcei muito, então eu não mereço esse dinheiro. Não, e sim, eu mereço, porque esse dinheiro vem de forma mais fácil agora, porque eu já ralei muito lá atrás, entendeu? Não é de uma trajetória de 1 ou 2 dias, são de muitos anos, né? Então, assim, é isso, assim. Por exemplo, o aluguel também, a mudança, eu tava muito assim, sabe, tem que acontecer para agora e tal. Eu conversei com meu sogro, que ele é advogado, e ele falou: não, Sara, você tem que esperar até o final do ano, sabe? Porque isso foi ótimo para mim, porque eu preciso, por exemplo, porque eu tava muito animada de tipo assim, nossa, eu vou me posicionar, eu vou mudar meu estilo, eu vou sabe, eu vou dar um boom, vai ser um boom. Só que esse boom não acontece de uma semana para outra. Aí que veio a frustração de pensamento, entendeu? Então eu falei assim, poxa vida, nossa. Aí eu falei assim, eu tava literalmente tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Tinha a cirurgia da minha avó, eu já sabia que era muito trabalho. Você depende de hospital, você depende de médico. Então, assim, não é uma coisa aquela horário certinho, sabe? Então, assim, tem muitas coisas. Estrada, por exemplo. Estrada depende se você pega um trânsito, se você pega um engarrafamento, sabe? Você tinha falado comigo 20 minutos. Na hora que eu cheguei em BH, que eu calculei 2 horas. Entendeu? Um trajeto que era para ser em 20 minutos ia gastar 2 horas por conta do trânsito que estava naquele dia. Então, assim, e aí nisso eu falei assim, nossa, tá muita coisa ao mesmo tempo. E aí por isso que me deu vontade de desistir. Eu falei assim, tá muita coisa ao mesmo tempo, eu não vou dar conta. Porque aluguel, reforma, sabe, aí eu respirei. Aí eu falei, calma, não é assim, sabe? Então, assim, aí quando eu conversei com meu sogro, eu falei, não, realmente, para mim, se eu conseguir mudar de espaço no ano que vem, vai ser muito melhor. Dá tempo de eu me organizar financeiramente para isso, porque eu estava pagando um imposto muito caro, agora que eu consegui reduzir um pouco desse imposto de forma correta, né? Sem fazer. Como que fala? Hã? fazer manobras erradas. Exatamente, sem sonegar, né? Então, assim, tudo certinho, vai dar tempo da gente fazer o processo, né? E assim, só que agora, meio de ano, a gente tem muito evento, por exemplo, eu trabalho sábado, eu trabalho domingo. No outro final de semana, eu trabalho sábado, eu trabalho domingo. Você está muito no operacional. Todo Muito. no operacional. Eu até printei, eu vou ver se eu te mando. Ontem uma empreendedora que eu gosto muito falando exatamente isso, assim. O empreendedor, se ele fica no operacional, ele perde o potencial dele, o maior potencial, que é de expandir. Exatamente, a empresa não cresce. E uma coisa assim, eu vi, assim, a gente precisa, eu tava sentindo assim, eu tô muito no operacional. Por exemplo, eu dou aula de 7 horas da manhã até 9 horas da noite, Mas você tá sabe? no operacional, deixa eu te contar uma coisa. Você está no operacional porque hoje você cobra menos para ter mais alunos. É isso que você precisa entender com relação à mentalidade. Uma imagem, uma pessoa que ela tem uma marca forte, ela faz o contrário, ela atende menos por muito mais. Eu vou te contar, vou te dar um exemplo assim, só para você entender. Eu tenho uma moça que subloca o meu escritório. Ela também é consultora, eu tenho zero problema com isso. Subloco por uma advogada e uma consultora, e hoje eu não tenho custo com o meu escritório. Meu escritório é meu, bonitinho, mas elas hoje mantêm isso daqui por causa do aluguel.
E aí, a outra consultora, ela precisa, para ela ganhar o que eu ganho, ela precisa atender pelo menos 100 pessoas, assim. Porque só a consultoria, que ela não dá consultoria completa, ela só dá consultoria de cores. A consultoria de cores dela é R$ 150. Você tem noção? R$ 150. Eu fecho um contrato de 17 mil para um cliente. É isso que eu tô querendo te dizer. Não é sobre, Érica, eu gosto de trabalhar muito, eu gosto de atender. Não tem problema. A Luana tá feliz, exatamente atendendo muitas pessoas para ganhar um valor razoável. Não tem problema. Agora, eu, Érica, prefiro atender um por 10 do que 10 por um. Só que para É. você fazer isso, você precisa melhorar seu posicionamento. Você precisa parecer a melhor. O seu método precisa parecer para os pais, para as mães, que é o mais incrível, que a filha deles está na melhor escola possível, que vai agregar valor. Imagina, o meu filho está numa escola tão incrível de balé que eu preciso tirar foto e postar. Preciso colocar lá, está no balé da Sara Stefan. Só que, como que eu vou marcar que meu filho está no seu balé se o perfil do seu Instagram, a sua imagem não agrega? Eu falo, não, eu não vou ligar a minha filha. Você entende? É igual aquele café. Sabe aquele boteco que eu amo? Eu, Érica, amo. Aquele barzinho, tipo copo sujo, que você vai lá e tem um pão de queijo maravilhoso. Eu, Érica, amo. Mas, quando eu tô num café perfeito, que tem um brand incrível, que tem uma imagem incrível, é quando eu posto e falo, coloco lá a localização, café, não sei o quê. Porque as pessoas são visuais. Você não tem como fugir disso. Se você não melhora, aí você pode avaliar pelo que você vê hoje, hoje. Quantas pessoas, quantas alunas, né, os pais dos alunos fazem questão de expandir isso, porque o melhor marketing, o melhor, é aquele que você não fala. As pessoas vão falar e vão falar e vão replicar para você. Nossa, eu tô na Sara. Mesmo que elas não tenham, foi só ver um evento, foi lá bater papo com você, elas vão te marcar. E aí você vai avaliar, óbvio, vou repostar ou não vou repostar. Mas para isso, exemplo, você não vai atrelar a sua imagem, a imagem da empresa, a algo que não vai agregar valor. Tô errada? Não, tá certíssima. Você tem que pensar exatamente assim com relação ao seu cliente. A minha amiga que faz a minha unha é a melhor, é a melhor. Eu a conheço desde, acho que a gente tinha uns 8 anos de idade. Eu tô com 37, então conta aí, né? Já são quase 30 anos de amizade. É a melhor. Mas todas as vezes que eu chego lá, eu falo, eu não tenho como postar que eu tô fazendo a minha unha com você, porque o espaço dela, a cabine dela é toda manchada, o espaço dela não tem nada, o Instagram dela não é sobre unha. Vai agregar o quê na minha imagem? Não vai agregar. Então eu não posto. O que que ela tá fazendo? Ela tá perdendo divulgação natural, ela tá perdendo status, ela tá perdendo. Um cliente meu, as pessoas sempre me perguntam: nossa, você trabalha com imagem, onde você faz unha? Eu não posso falar. Não é que eu não Uhum. posso, entende? É a questão. Eu não vou falar porque não agrega. Só que para isso, você precisa. Beleza, a gente precisa desenhar isso. Que tipo de música que a Sara gosta? Será que vale a pena a gente enfatizar isso? O seu cliente, por exemplo, eu gosto de funk. Um exemplo. O meu cliente ideal, o que me paga, escuta funk. Não, Eu vou postar o funk?
Não. Mas isso eu já entendi, assim, sabe? Para mim, o que está faltando para mim é o como, sabe? Porque eu sei que o meu calcanhar de Aquiles é o planejamento. Eu já entendi que ele precisa ser estratégico, sabe? Eu já entendi que eu não quero ficar. Antes eu queria morrer de trabalhar, sabe? Eu ficava feliz. Tanto que antes, quando eu comecei, eu dava aula de balé em 3 cidades. Cada dia eu ia em um lugar e eu pegava estrada de moto, de carro, com chuva, com sol. E eu estava super feliz. Até que o ano passado, por exemplo, quando eu tava em BH, eu comecei a fazer as contas e eu vi que não estava compensando. Porque eu fechava minha agenda aqui, onde eu já tinha clientela e eu tinha pessoas querendo para poder tentar um mercado novo em Belo Horizonte. Então, assim, só o que eu gastava dirigindo, 8 horas indo e vindo, olha só, 8 horas, quantos clientes que eu podia atender? Entendeu? Então, assim, aí eu parei de ir. Eu vou uma vez no mês, porque eu ainda tenho um estúdio. E o estúdio é lindo, e assim, tá faltando mostrar os estúdios. Enfim, eu sei que o que tá precisando, assim, sabe? E eu entendi que eu não quero mais isso de, por exemplo, a quinta-feira de manhã, eu não dou aula na quinta-feira de manhã. Eu tô desde o início do ano sofrendo com a minha agenda, sofrendo com os meus horários, porque a minha agenda estava desnorteada, lotada todos os dias. E aí eu não tinha tempo para sentar e estudar. Igual, por exemplo, eu estava te falando da Tatiana, que ela tem esse desenho, que ela senta e coloca tudo assim no papel, tem o script, o roteiro de tudo. Eu queria fazer isso, mas eu vou fazer isso que horas? Porque eu tô o tempo todo trabalhando, entendeu? Então, assim, eu entendi que eu preciso parar para me dedicar, igual, por exemplo, a minha pós-graduação. Eu podia ter, tem vários posts de conhecimento científico de artigos que eu poderia estar postando, que eu tenho certeza que isso vai dar credibilidade para o meu cliente. Ele vai falar assim: olha, a Sara, além de. Pode ficar Hã? tranquilo. Não vai não, não vai não. Seu cliente que chega em você, ele nunca pergunta onde você formou, o que que você fez. Ele não pergunta isso. Isso não é importante para o seu cliente, desde que isso esteja visível. Visível. Nossa, ela tem. Eu olho para ela, eu consigo ver que ela é a melhor, que ela estuda. Eu não preciso dizer onde eu estudei, onde eu não preciso colocar diploma, eu não preciso. Eu vou te dar um exemplo, né? Você vai vender um acompanhamento de balé, a pessoa não vai te perguntar qual sua técnica foi aprendida onde. Ela precisa ver em você a técnica aplicada. Só. É bom ter diploma? Sim, inclusive faz parte dessa construção do seu brand. O que que a gente faz? Érica, eu quero parecer que estudo. Então a gente vai criar ali rotinas para que você, pelo menos uma vez por semana, poste um livro que você está lendo, que você poste o estudo que você está fazendo. Não, estou estudando. Por quê? Isso vai construir na cabeça do seu cliente, no inconsciente do seu cliente, que você estuda, independente de onde você estuda. É isso que Eu vai. entendi. Mas a questão, por exemplo, a Royal é uma escola internacional. Sim. Então, assim, preciso dar referência, eu preciso usar isso a meu favor, como referência positiva. Entendeu? É uma pós, assim, pelo menos é né? Não tô falando que eu tô certa, né? Mas a visão que eu tenho, por exemplo, quando eu falo que eu sou formada pela Royal, os olhos das pessoas brilham, sabe? Quando, por exemplo, eu explico que na metodologia tem nível por nível, tem avaliação e tal, isso passa credibilidade. A mãe olha assim e fala assim: nossa, realmente, minha filha. Por quê? No balé, existe muito balé por balé. É igual você for pegar academia. Tem muita gente que fala assim: ah, você malha? Ah, eu malho. Quantas vezes você malha? Ah, eu fui hoje, mas dessa semana eu só fui hoje. Uhum. Sabe? Credibilidade, não tem embasamento. Tem muita escola aí que não tem essa evolução técnica. E eu porque preciso mostrar isso, porque eu quero, além eu quero com o mesmo conteúdo, por exemplo, a minha plataforma online. O que é o meu sonho? Ter a plataforma com todas as aulas gravadas para que as minhas próprias alunas
possam pagar uma taxa extra, uma assinatura, para aumentar o desempenho delas, para elas poderem treinar em casa. Sim. Ao mesmo tempo, eu quero usar essa mesma plataforma, esse mesmo conteúdo, para mentorar. Por Uhum. quê? É o conteúdo que eu aplico para as professoras que trabalham para mim, para as minhas pupilas. Entendeu? Então, o que eu quero chegar é nesse ponto. Por isso que, assim, por isso que eu acho importante mostrar. Assim, não sei se é importante para as pessoas, mas é importante para mim. Por exemplo, né? Meu sonho era ter empregada que hoje eu tenho, mesmo sendo só eu, né? Eu tenho uma ajudante, é, mesmo morando sozinha, né? Meu sonho era estar malhar na melhor academia da cidade, que é a Splash, que é a academia mais cara que tem, a mensalidade dela é R$ 350. Uhum. Assim, antes era meu sonho postar essas coisas e agora eu não posto nada. Sabe? Eu queria mostrar para as pessoas a disciplina que eu tenho, que tudo vem do balé. Por exemplo, na musculação. Eu estou super dedicada na musculação, mas é pela disciplina do balé que eu já tinha. Então, por isso que eu consigo resultado melhor. Eu quero mostrar para pessoas, porque assim, são coisas que me estimulam. Eu quero uma alta performance. Sabe, por exemplo, meu noivo, ele é ortopedista e nutrólogo. Ele está vindo para Diamantina, ele precisa conquistar mercado aqui. Ele me passou estratégias de emagrecimento, não de emagrecimento, mas ele me passou estratégias que eu tô com o melhor corpo de toda a minha vida. Eu tô com 33 anos, sabe? Então, meu corpo tá forte, meu desempenho na dança tá melhor, sabe? Uma lesão que eu tinha de 1000 anos atrás tá melhorando, sabe? Então, assim, eu queria mostrar isso e ao mesmo tempo alavancar ele, né? Para que as pessoas vejam, nossa, olha, a Sara tá com físico, com uma alimentação, nanana, por conta da estratégia que o doutor Guilherme criou. E assim as pessoas começarem a procurar ele para consultoria. Porque antes eu tinha assim, antes na minha cabeça eu não podia tomar whey protein, porque senão eu ia ficar muito forte, eu ia perder meu perfil delicado, sabe? Eu não podia tomar pré-treino, porque eu falei, isso é coisa de gente fraca, a gente tem que ter ânimo para ir para academia, a gente tem que fazer pela gente. Ai, qual que é o problema se eu usar uma tecnologia a seu favor? Sabe? Então eu tinha sabotadores assim. E foi conversando com ele falando assim, bem, eu passo whey protein para paciente meu que é idoso. Reposição é proteína, não é nada maléfico. Se fosse, não estava sendo vendido. Então, o raciocínio dele é muito objetivo, assim. Ele fala umas coisas que para ele é super natural e corriqueira, mas que para mim é uma virada de chave. Uhum. Por exemplo, creatina. Porque todo mundo fala muita coisa, né? Que creatina sobrecarrega os rins, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. No potinho, manda você tomar 2 scoops. Eu tava tomando um só. E eu tomo 2 litros de água por dia. Aí ele falou assim, bem, porque é dois, porque você só tá tomando só um? Eu falei, mas é porque o povo fala sobrecarga. Ele falou assim, bem, isso é para quem tem problema renal. Você não tem nada, você bebe água. Então, se tá indicado 2 scoops, você tem que tomar 2 scoops. Senão, não seria indicado, senão a Anvisa não aprovaria, sabe? Então, assim, é umas coisas que são, é aquela coisa, o óbvio precisa ser dito. Então, assim, eu quero isso, sabe? Eu quero pôr a minha família engajada nisso também, assim, eu quero, por exemplo, a minha mãe que faz os arranjos do balé. Eu queria, por exemplo, a gente fez uma aula em homenagem às mães. Foi a minha mãe que cortou os coraçõezinhos da decoração, que me deu ideia para decoração, que fez junto comigo. Na hora que eu contei para as mães, que foi a minha mãe que cortou e tal, que eu contei para as minhas alunas, elas ficaram todas derretidas com isso, assim, sabe? Então, assim, eu quero usar a minha realidade a meu favor, mas, claro, de forma estratégica. Porque, às vezes, por exemplo, eu tenho uma aluna minha que tá meio assim, querendo. é, Ela teve que fazer uma pausa para poder trocar a prótese de silicone, e aí na hora de voltar, ela tinha que voltar essa semana. Aí na segunda-feira eu postei que eu viajei de tênis e de roupa de academia para chegar e ir direto para academia, para não faltar no treino, né? Só que treino de força, eu faço treino de academia para o meu desenvolvimento do balé. Só que as pessoas não têm essa consciência ainda. Ela foi e me mandou uma mensagem que estava pensando em fazer uma pausa por agora, que não sei o que, que não sei o que.
E eu lembrei de uma outra frase que ela tinha me dito assim: eu parei de fazer musculação por causa da tia Sara e eu voltei a fazer por conta da tia Sara. Porque quando ela entrou pro balé, ela fazia musculação. E eu fui falei com ela, falei, olha, a gente tem o balé fitness, eu não malho, eu mantenho meu corpo com balé clássico, com balé fitness e tal. Aí ela parou e ficou no clássico e no fitness. Só que aí depois de um tempo ela saiu do fitness e ficou só no clássico, por causa de horário e nananã. E aí eu fui comecei a fazer musculação esse ano, só que eu não tinha contato, até então não tinha comentado com ninguém. Não tinha postado, não tinha falado. E aí eu comecei, aí eu fui, tive um resultado assim que eu perdi 5% de gordura. Então, aí eu fui e comentei. No dia que eu comentei, ela foi lá e voltou a fazer musculação. Entendeu? E agora ela já tá meio que assim querendo sair do balé. Então, assim, eu fui e falei assim, tá realmente na hora de eu entender o que que eu posso falar, o que que eu não posso. E tá na hora também de eu começar a falar para as pessoas também entenderem, Uhum. né? Que, por exemplo, eu tenho uma alta performance, eu dou aula o dia inteiro. Então, eu preciso estar com o meu corpo forte. Senão, Exatamente. meu corpo. Você Mas fala, eu tô. você só jogar lá que vai na academia, aparentemente, quem tá te seguindo e que faz balé acha que é só ir na academia, é só trocar. E não é. Você tem que É, explicar por que que você faz academia, e constantemente reforçar isso. Mas, para isso, você tem que tá muito desenhado para você também, né, Sara? Porque eu faço, com quem eu falo. E aí, até o teste que eu fiz para você, eu te mandei e acho que você ainda não mandou para ninguém, porque eu olhei e não tinha nenhuma resposta. Mas aquilo ali, o que que acontece? Aí eu vou te falar para a gente adiantar aqui. é, o que eu falo que eu sou é o que eu gostaria de ser, tá? Como isso? Como que isso acontece? Quando eu falo que as pessoas me veem, as pessoas me veem com autoridade, porque as pessoas me veem como. Não, vou te dar um exemplo de um cliente meu. Ele é um advogado, ou ele agora já passou pelo processo, e aí ele chegava aqui, e aí quando a gente pensou, tá bom, vamos começar a sua estratégia, por onde a gente começa? A gente precisa saber qual que é a sua percepção. E aí, quando eu perguntei para ele como que as pessoas te veem, ele falou que as pessoas o viam com autoridade, porque tinham medo dele, nananana, tudo isso. Tudo isso que faz parte do querer. Essa é a diferença que você precisa entender. Uma coisa é como você quer ser percebida. Outra coisa é como as pessoas de fato te percebem. E aí, quando eu falei, não, sem problema. Quando a gente enviou o teste e quando o teste saiu, a gente descobriu que a percepção dele não era essa. Que as pessoas o viam quase como um ursinho, ele achando que era um leão e as pessoas vendo ele como um ursinho. Por quê? Você fala daquilo que você quer parecer e não do que de fato é. Esse questionário é importante porque é ali que começa o nosso ponto de partida. A Sara hoje, o que a gente percebe é que ela tem uma boa imagem, que ela é percebida como autoridade. Mas será que é isso mesmo? Será que o nosso ponto de partida é esse? Porque se for, melhor. A gente só vai ter que ajustar alguns pontos. Agora, se não for, a gente vai ter que ajustar isso, mudar essa percepção e aí a gente conseguir externar. Então, primeiro começa aqui, eu primeiro entendo como eu sou percebida, eu entendo como as pessoas me veem de fato real, e aí eu faço toda a estratégia para parecer exatamente o que eu quero. Mas para isso eu preciso saber a percepção real. Esse é o nosso ponto A. então aqui, ó. Então, o nosso ponto de partida. Então, vamos fazer como tem que ser feito. O ponto de partida, então eu tenho que enviar o formulário para 15 pessoas. Exatamente. E aí a gente, no próximo encontro, a gente vai analisar. Aí eu vou te dar um exemplo. Aqui, ó. Vou abrir aqui. Você tá no celular, né? Então, Não consegue ver direito, né? tá, tenta aí. Deixa eu só pegar aqui.
Voltei. Tô conseguindo ver. Tá vendo? Então, perfeito. Olha só, esse método palpável eu tenho. Só que para eu fazer esse método aqui para você, eu preciso saber qual que são as suas necessidades. E para a gente saber quais são as suas necessidades, você já desenhou bastante aqui hoje para mim, mas também a gente vai precisar dessa percepção, porque tudo isso daqui faz parte do processo. Tudo isso aqui a gente vai falar. Só que para a gente falar disso daqui, eu preciso saber quais são as suas necessidades para eu poder incluí-las aqui. Então, por exemplo, você vai precisar saber como gravar vídeo. Os meus clientes não precisam disso porque eles normalmente contratam empresa, contratam terceiros, e aí eles fazem o direcionamento. A gente vai ter que inserir aqui. Aí, olha só, por exemplo, nosso ponto A e nosso ponto B. Aqui eu vou definir com você quais são todos os pontos necessários para que a gente chegue exatamente onde a gente precisa. Aí a gente vem, nosso ponto A, tá vendo que ele é o primeiro? Porque é a partir disso que eu desenho o seu processo. Então, ó, aqui no caso da Nath, a gente falou sobre vendas, a gente falou sobre neurociência, a gente falou sobre as cores, a gente falou sobre os temperamentos, a gente falou aqui, ó, como sou percebida. Isso aqui é um teste, o questionário mesmo, de como as pessoas haviam. Então, os tecidos, então aqui, ó, alinhamento de persona, PCI. Quem é seu público? Por mais que você já, meu público, nananana, será? Será que a gente consegue desenhar isso de forma mais assertiva para que você consiga, igual você falou, pegar tanto o cliente final, que no caso são os alunos, mas pegar as mentorias, porque para isso você precisa de um bom posicionamento. Você precisa gerar autoridade que conecte com as professoras, mas também conecte com o público final. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai desenhar. Então, aqui, ó, aí vem todos os aspectos corporal, estilo, visagismo. Então, a gente faz um projeto aqui para você. Aqui, por exemplo, ó, no alinhamento de persona da Nath, vou até pegar aqui para você ver. Tá tudo desenhado aqui, ó. Nath, ela é terapeuta. Isso aqui é uma mentoria. Eu tô dando a Érica, tá dando mentoria para outra consultora de imagem. E aí, olha só, então quem é o público dela? A gente vai desenhando. Uma mulher, 30 anos, concurseira, advogada. Esse é o público dela. Onde o público dela está? Aqui, ó, redes sociais, LinkedIn, Facebook, clubes de leitura. Beleza. Aqui, ó, por que eles te contratariam? E aí a gente vai desenhando tudo isso daqui para a gente chegar exatamente na linguagem necessária. Então, por exemplo, aqui, ó, a comunicação, o que que ela, como que é a comunicação dela para gerar valor para esse público? Embates não será rebuscado. Então, ela tinha que ter uma comunicação mais agressiva e ela queria, porque ela estava trabalhando, ela queria atender esse público. Então, imagem de controle, minimalista, aqui, ó, você não precisa ser para perceber. Aí tem uns jargões que o seu público vai entender. Então, você, vez ou outra, reforça ele para que o seu público entenda. Então, aqui, ó, elementos de percepção. Então, ela escolheu, acabou escolhendo o mago, mas isso aqui você nem precisa saber, depois a gente desenha isso daqui. Então, o que que ela precisava mostrar para o público dela entender o que ela queria? Então, ela mostrava livros, óculos, agenda, post-it, caneta, café, vinho, lupa, charuto, Kindle, enfeites, cérebro, bússola, mapa, enfim, tudo isso daqui, ó, para você pode não fazer sentido, mas para o público dela faz sentido. E aí a gente vai construindo até chegar aqui, ó, tecidos, então coisas que ela precisaria colocar, as cores que ela ia definir, porque aqui está desenhado o público dela, o caminho que ela ia seguir. A, Uhum. a Sara é a mesma coisa. Tá, onde que está seu público? Meu público está aqui. Qual é a linguagem que eles entendem?
O que que eu posso postar? Vou te dar um exemplo. Ah, você postou o negócio lá da sapatilha. Você não precisa necessariamente protelar e postar um vídeo ensinando como costurar uma sapatilha. Você pode pegar um recortezinho daquilo que você mostrou costurando e postar no feed, aquilo ele viraliza. Você não precisa postar tudo. Ah, eu preciso fazer um conteúdo ensinando. Não, sabe por quê? Porque essa percepção, você está costurando, beleza, é urgência, mas a percepção que o seu cliente precisa ter com você é que você está tão acima que se você tem alguém que costura para você. Tem problema você costurar? Não tem, faz parte do seu trabalho, faz parte. Mas você pode pegar só aquele recorte costurando assim, coisa simples. Posta o vídeo no feed e coloca uma mensagem, tipo, boba. Pode até pesquisar no chat GPT. Você não precisa de muita coisa. Você precisa ter clareza de para onde você vai e logo na medida que você vai caminhando para esse processo, você vai melhorando o que você vai apresentando. Você Mas falou, só te cortando, Eric, rapidinho, você falou uma coisa bem interessante, como é percebida, né? O que que você acha de mandar o link para algumas, né? Eu pensei de mandar para algumas mães, para as minhas professoras, que são as minhas pupilas, perfeito. porque saber como, sabe, para a equipe no geral, assim. Eu Uhum. acho que é saber como a equipe me vê, como as mães me vê e para algumas alunas. Porque tem algumas alunas, lógico que infantil elas não vão saber, né? Não vão dar conta. Mas Faz. eu tenho um juvenil e adulto que eu acho que seria interessante. O adulto né, é a resposta deles, mas eu acho que ter a percepção, saber o que a mãe pensa e o que uma adolescente pensa, eu acho que são pontos interessantes para a gente começar também. Porque, assim, o que eu quero mesmo, eu quero ser referência no mercado para Uhum. aluno e professor. E assim, por mais que eu pesquise, eu não vejo ninguém sendo o diretor e sendo a bailarina, sabe? Eu não vejo a pessoa entregando todos os cursos que eu já fiz, não entregam a aparência que eu tenho, não entregam a beleza que eu tenho, sabe? Ou entrega o movimento, por exemplo, eu tenho uma mentora que ela tem uma técnica muito, muito boa, já viveu muita coisa, mas ela não tem aparência. Ela dá aula de blues e leg. Uhum. Não é a aparência que eu quero. Não é o que eu quero vender. Entendeu? Então, assim, ela não tem esse posicionamento. Mas ela tem uma técnica muito boa, ela é muito competente. Eu vejo, por exemplo, a diretora da Pet Dance. É a mesma coisa. É a melhor escola que tem no Rio de Janeiro. Mas ela não tem aparência. Sabe? Então, assim, o que eu vejo, tenho uma que é a Heloísa Negri. Eu até fiz curso com ela. Nossa, ela dá curso, ela já deu curso em Joinville, ela dá curso para várias diretoras. Eu fiz o curso com ela e, tipo assim, o que ela me falou foi o que eu já vi em todos os cursos de empreendedorismo. Então, assim, eu fiquei com raiva de mim mesma, porque eu tava numa época, assim, de oscilação, de baixa, de crítica, pós-espetáculo, e eu, ai, não foi legal o espetáculo, errei nisso, errei naquilo, só tava olhando os pontos ruins. Aí quando eu fui, eu até falei assim, não, eu vou na psicóloga, porque, né? Deixa eu entender isso aqui. Aí quando eu fui, a psicóloga falou assim, Sara, seus alunos, eu chego no salão, as alunas querem o coque da tia Sara, o cabelo da tia Sara. Então, por isso que, assim, eu sei que eu sou muita referência para elas, sabe? E aí eu tava parando, à medida que você foi falando, foi passando um filme na minha cabeça. Porque, por exemplo, essa diretora hoje, ela tem um posicionamento de diretora. Então, ela não usa coque, ela tá sempre maquiada, ela tá sempre arrumada. Não acho que ela tem um bom gosto tão grande, não usa tantas coisas que valoriza ela o tempo todo, enfim. Mas ela tem um bom posicionamento. Ela tem, sei lá, 10 mil seguidores, mas ela ganha muito dinheiro. E ela tá com pessoas bem influentes no mercado. Por exemplo, ela tá nas pontas é, um fitting, uma empresária de fitting de sapatilha. É a melhor nesse ramo do balé é ela. Então elas estão dando curso juntas.
Então é isso que eu tô vendo, assim, sabe? Então, assim, o que eu preciso é isso. Mostrar por que que eu acredito que a pessoa quer fazer balé a vida inteira. Por exemplo, tem uma ela é uma diretora de balé, mas que ela não faz aula de balé. Não é isso que eu quero vender. Eu quero vender uma filosofia as pessoas podem trabalhar em qualquer área, mas isso não impede elas de ser bailarinas. E Sim. como que eu vou falar para a pessoa? Para mim não faz sentido. Como que eu vou falar para a pessoa fazer balé adulto, fazer balé idoso, e ela mesma não faz balé? Entendeu? Então eu sinto que, por exemplo, quando eu coloquei o negócio da academia, eu meio que senti que, na cabeça das pessoas deve ter ficado isso. Ela faz academia, ela não faz balé. Aí tanto que depois eu postei uma foto bonita no teatro e tal, para direcionar a cabeça das pessoas para isso. Então, assim, é que o que eu preciso para a gente fechar, né? Eu preciso que você me ajude nisso, que você me lembre disso, sempre, assim. Porque vira e mexe, eu me perco. Eu quero abraçar o mundo, assim. Então, assim, aí eu disperso, né? Vou perdendo o foco. E eu tenho certeza que fazendo esse posicionamento, fazendo essa plataforma, eu vou gastar tempo para poder fazer. Mas eu vou ter muito retorno lá na frente. Eu acredito nisso, sabe? Isso tá no meu coração, assim. Tanto que, assim, quando eu vejo outras pessoas fazendo, igual eu vi que a Petit Dance lançou. Ela lançou uma preparação de pontas. É o que eu queria fazer, eles estão fazendo o que eu queria ter feito e que eu já tô com essa ideia há 1000 anos. E não tiro do papel, entendeu? Por isso que, assim, eu até queria aproveitar até o próximo. Então, até o próximo encontro, eu vou ficar com esse dever de casa. Eu vou mandar o link, eu vou mandar ainda hoje, o link para a equipe, para os pais, para alguns pais e para algumas adolescentes, Uhum. tá? E eu vou postar algumas coisas, eu Tá. vou até assim, de tudo que a gente. Só Ah, rapidinho sobre não mande o melhor feedback, não é o que te elogia, tá? É o que te critica. Acredite nisso. Você só melhora com as críticas. Então, quando você for mandar o feedback, esse questionário, mande até para aquelas pessoas que você não tem tanta certeza de que gosta ou de que não gostou ou tal do seu processo. Porque esses vão te colocar num lugar melhor. Porque aí é com a crítica que você, opa, nossa, aqui realmente pode ser que eu melhore isso aqui. E enfim, é isso. Pode voltar aí, desculpa te interromper. então, isso foi importante você falar, que eu posso mandar até, por exemplo, para ex-alunos, né? Para Exato, que eles saíram ali, né? exatamente. Ok. Então, eu vou ficar com isso, com esse dever de casa até a próxima semana. Eu estava pensando dentro de tudo que eu absorvi da reunião de hoje, eu vou continuar postando nos stories e Boa. vou postar no feed. Por exemplo, eu já estava pensando de postar. Eu fui para a praia, aí eu fiz umas fotinhas de balé que eu estava pensando de postar no feed de TBT. Só que eu tô de biquíni, então não sei se eu posso. Seu público é majoritariamente feminino, né? É, Aí você sempre lembra que você é a versão melhorada do seu cliente, inclusive das mães. Então, o seu corpo pode ser um objeto de desejo para elas, porque você não faz o balé só porque você gosta, você faz pelo corpo, pela saúde, pela filosofia, por tudo. Então, o corpo pode ser um objeto de desejo, assim. Óbvio que sem sensualidade, a gente vai avaliar isso, mas dá para você postar assim. tá. Eu vou. Abre o caixa de perguntas. Ah, Já abriu alguma vez caixinha de perguntas? Tá, então vamos começar essa semana para a gente sentir ali a interação, as questões. Você abre uma caixinha de perguntas e você coloca na caixinha de perguntas que você tipo assim, a gente pode pedir ajuda ao chat, mas tipo assim, acho que eu nunca abri uma caixinha de perguntas, vamos conversar, deixa eu te conhecer, quer me conhecer? Me conta qual é a sua dúvida, você pode colocar esse textinho. Eu sei que você gravando, você vai ter mais. Se você gravar, é melhor. Você vai pegar a câmera frontal mesmo, vai falar: oi, gente, eu tô aqui, a gente tá numa nova fase.
Eu gostaria muito de conhecer. Chegou pessoas aqui que eu nunca, né, não consegui dar um oi. Eu quero conhecer você, quero saber quais são as suas dúvidas, eu quero saber por que que você está aqui, quero saber o que que você gostaria de aprender, o que que você espera, o que que você está achando, enfim, o que que você acha do balé, quais são os mitos. Simples, coisa assim, gravando. Se você sentir dificuldade de fazer isso, você pode colocar uma imagem sem muito. Por mais que a pessoa vestida de balé é a coisa mais incrível que a gente. É o objeto de desejo, mas pessoas conectam com pessoas. Então você pode colocar uma imagem sua mais simples. E aí você dá uma leve escurecida assim na imagem toda, uma embaçada, coloca. Deu uma travada. Na hora que você falou assim, por mais que a imagem do balé é objeto de desejo, aí depois travou, eu não consegui entender. Por mais que a imagem de balé é o objeto de desejo, a gente conecta mais com pessoas reais. Então, você pode colocar uma imagem sua, aí você escurece ela um pouco. Não sei se você sabe escurecer, você coloca tipo uma película na sua foto e aí você coloca a caixinha na frente. E aí você pode escrever ali as informações sem muita. Não precisa ser muito detalhado, simples, resumido. Tipo, deixa eu te conhecer caso você não consiga gravar, Tá. tá? E aí a gente vai testar essa interação das pessoas. Vamos ver o que que elas veem de você, etc. E aí você vai responder essas caixinhas de perguntas com a filosofia da Sara. Outra coisa. Ah, Érica, eu não recebi muitas perguntas, porque no início pode ser que você não recebe. Você vai entrar você mesmo e vai fazer as suas próprias perguntas. Tipo, o que que você quer falar? Você quer falar sobre os seus cursos? Aí você vai lá e faz uma pergunta. Sara, onde você formou? Eu acho que seu método é diferente. Aí você vem e responde. Ah, eu formei, nananana, eu estudo, entendeu? Então, tipo assim, você vai incutir no cérebro do seu cliente, do seguidor, exatamente aquilo que você quer. Ah, hoje eu quero falar sobre relacionamento. Ninguém perguntou sobre o meu relacionamento, então você vai lá e pergunta e você responde. É só porque você que vai guiar essa audiência, pelo menos no início, quando até eles entenderem que você que você gosta de interação, que você gosta dessas perguntas. Uhum. Ah, por exemplo, Então, você foi lá e colocou que foi na academia. Coloca isso, tipo, vai lá e pergunta pra você. Sara, vi que você fez. Não, então, fala tipo assim, vi que você faz musculação, então não preciso, vou fazer também, não preciso mais fazer balé. Aí você vai explicar, não, gente. é, Essa informação é errada. Eu sou professora, eu dou aula de X a X horas, eu preciso de um condicionamento físico forte para o balé. Aí você sabe como é que que eu não entendo nada. uhum. Para responder aquela pergunta que as pessoas acham que tem, sem que elas perguntem, Tá. tá bom? Tá É, ótimo. Aguardo na próxima semana. Eu tô achando que 8 horas da manhã tá muito cedo para você, porque toda vez você acaba dormindo um pouquinho mais tarde, né? Se você Porque a quinta-feira, porque a minha segunda, terça e quarta é literalmente eu dando aula de 7 horas da manhã até 9 horas da noite. E na terça-feira eu vou até quase 10 horas. E no outro dia eu levanto 5 horas da manhã. Então, eu tô assim super exausta. Então, hoje, quando você marcou 9h30, foi muito bom. Porque eu fiquei assim, eu acordei 6 horas, mas eu falei, não, posso dormir mais um pouquinho. Aí, sabe, foi um processo mais gostoso, foi um descanso, eu preciso, assim, eu não enxergava isso. Mas eu preciso ter esse descanso, porque só na parte da manhã. À tarde eu dou aula de novo até 9 horas. Na sexta eu dou aula de 7 da manhã até 9 horas da noite. No sábado e no domingo eu ainda viajo para fazer avaliação em outras cidades. Então, acaba que assim, é muito pesado. Então, quando eu dou essa respirada na quinta-feira de manhã, eu entendi que ela é é importante. necessário. Sabe? Não, eu entendo. O que que a gente pode fazer? Eu tenho esse cliente que hoje eu consegui adiantar para 8h30, mas ele é de 10 horas.
eu vou ver se eu consigo, porque eles dão conta eles pegam um trabalho, eles vão para a empresa muito cedo. Vamos ver se a gente antecipa e eu troco o horário com você. Se eles não quiserem trocar, o deles é rapidinho. A gente conseguiria fazer de 11 às meio-dia ali, mais ou menos. Não sei se Pode ser. pode ser É o também. horário que eu vou na academia, mas eu posso inverter. Ir na academia antes, não tem problema. Então, beleza. 11 horas, eles assim, o encontro com eles é muito rápido, mas vamos deixar ali de 11 horas, então, fixado, porque aí é o horário que você volta pro almoço também, então dá pra gente se encontrar, tá? Então, na semana que vem ficou 11 horas? Que horas? Deixa eu já alterar aqui, porque se eu não fizer na hora. Ai, O quê? não, tá certo. É porque eu vou ter uma avaliação nutricional, mas é 8 e 9. 8 e 9 horas, então vai dar certinho, que termina 10. Aí, ó, vai dar certinho. Termina 10, eu já malho de 10 às 11. 11 horas e a gente vem para reunião. E olha só para você ver, eu realmente parei de. Ixi, a gente gasta 1 hora e meia, né? De 11 até. Vou pôr assim até meio-dia e meio. Mas a gente vê. É, Para você ver como que é essa sabotagem, mesmo tendo alterado o horário, eu falei assim, nossa, vai dar tempo de eu tomar um banho, de eu me arrumar, aí eu já vou pôr a roupa da academia, já vou ficar, que daqui eu vou para academia e tal. Acabou que minha mãe me chamou para tomar café com ela e eu já fiquei. Aí na hora que deu o horário, eu falei assim, gente, eu não tô pronta. Falei, eu vou trocar de roupa, eu vou sem maquiagem, mas eu não vou perder. Para você ver como que a gente tem que matar um leão todo dia. eu sei, o pior que eu sei. Mas fica firme, eu sei que você tem muito potencial, cara. Você tem muito, você tem a faca e o queijo na mão para poder evoluir, para poder crescer e virar referência no mercado, porque a sua mentalidade é uma mentalidade diferente. Eu já atendi professores de outra professora, professor de educação física, e esse ramo é meio feio. Quem é professor de educação física, trabalha com educação física, normalmente não vê a imagem como um potencial importante de posicionamento. E se você já tem você já consegue ver isso, é um diferencial, com certeza. Tá? Então tá, a gente vai falando. Um abraço, ótimo final de semana. Beijo para você também. Tchau.